Bom dia, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos em mais uma transmissão para aprendermos a respeito da palavra do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo número 4. E vamos terminar hoje, pela graça de Deus, o livro de Ruth. Ruth, capítulo número 4, do verso 13 ao verso de número 22. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque, embora seja uma passagem tão curta, em algumas Bíblias fica quase no mesmo parágrafo. Nós vamos meditar um pouco a respeito do que Deus tem para dizer aos nossos corações. Livro de Ruth, capítulo número 4, do verso de número 13 ao verso de número 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que seja teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Estamos encerrando mais uma série expositiva na nossa igreja. Mais um privilégio de aprendermos da palavra do nosso Deus. Ore, peça para que o Senhor fale ao seu coração, como Ele tem feito durante todos esses meses que nós temos estudado o livro de Ruth, e também o quanto nós temos aprendido do Senhor, estudando versículo por versículo, livro após livro, aprendendo a mensagem da parte de Deus. Ora o Senhor aí na sua casa. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio que é, ó Deus, escutar a Tua voz. Privilégio que é poder desfrutar da Tua palavra. Privilégio, ó Deus, de aprender a história da salvação que vem do Senhor. Mais um livro nós temos o privilégio de encerrarmos hoje. Louvo ao Senhor, ó Pai, e agradeço ao Senhor. Também agradeço ao pastor Marcelo pelo privilégio de mais um livro poder encerrar. A alegria de fecharmos mais um ciclo. Louvado seja o nome do Senhor por tantas lições que aprendemos em Ruth para as nossas vidas. E um vislumbre do que a tua grandeza e como o Senhor detalhadamente planejou a nossa salvação. É assim que nós choramos. Nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas vive e reina por todo sempre. Amém. Quando nós relembramos um pouco o livro de Ruth, nós vamos perceber várias situações embaraçosas, difíceis, complexas, completamente fora do nosso cotidiano. Nós lembramos então de quando Elimeleque sai,
sai de Belém, vai até Moabe, leva toda a sua família. Lembramos de quando ele e os seus filhos morrem, e os seus filhos que eram casados com 2 moabitas, uma delas sendo órfã e a outra sendo Ruth. Noemi, a esposa de Elimeleque, volta, regressa para Belém, traz consigo Ruth. Toda a trama de Ruth trabalhando fora da sua casa para o sustento dela e da sua sogra. Toda a trama que envolve a ideia de Noemi em um casamento, um pedido de casamento muito bem arquitetado. A forma inteligente e sagaz que Boaz faz com que tenha o resgate da família de Elimeleque. O casamento, a geração, os filhos. Chegamos a esse momento. Nós percebemos o tempo todo coisas grandiosas, coisas que fogem do controle dos personagens, mas também, ao mesmo tempo, nós percebemos como os personagens, eles, de maneira muito bem arquitetada, muito bem engenhada, muito bem engenhosa, muito bem pensada, eles conseguem executar as suas ações. Percebemos o cuidado de Deus na vida de cada um deles. Mas também nós observamos o tempo todo a boa mão poderosa do Senhor sobre a nação de Israel. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Da gente, a nação. Em primeiro lugar, nós vamos ver o cuidado imediato do Senhor. Volte seus olhos, verso 13. Olha o que é que vai dizer. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Meus amados, um recorte aqui na nossa história para um momento de aplausos, mesmo que figurados, para o autor de Ruth. Esse homem sabe como prender um leitor. Ele sabe como fazer uma história. Porque depois de toda uma trama para o pedido de casamento, pode ser que a expectativa de muitas pessoas fosse o quê? Se para o pedido de casamento foi todo um capítulo mostrando o enredo daquilo tudo, imagina como é que vai ser a descrição do casamento. Ah, o negócio vai ser grandioso. Mas não. Perceba que no verso 13, nós temos vários momentos passando em poucas linhas. Vai dizer que Boaz tomou Ruth por sua esposa, coabitou com ela, ou seja, já teve o casamento, já teve até a noite de núpcias, a lua de mel. E já teve até o momento em que ela sabia que estava grávida. Em um versículo ele passa várias cenas, vários dias. Porque a intenção do autor não é trazer luz sobre a felicidade pontual daquele casal, mas mostrar como Deus está conduzindo a vida dos dois. O casamento não tem uma descrição de algo pomposo. Afinal, não é nem isso que o texto está querendo elucidar. Nós queremos, na verdade, saber o destino dos personagens. Porque a gente está percebendo que as páginas de Ruth estão acabando, as poucas páginas, diga-se de passagem. E a gente quer saber como é que vai ser o final disso tudo. E no mesmo verso, elucida que Ruth tem um filho. Ruth tem um filho. Por mais que isso possa parecer óbvio, se nós temos um homem e uma mulher, que só pode ter filhos assim, um homem e uma mulher, que se casam, naturalmente, e é o que a Bíblia ordena, a não ser exceções de, por exemplo, problemas de esterilidade ou outros, se esperam os filhos. Por que isso é um detalhe importante? O detalhe importante, meus amados, nós vamos ver um pouco mais à frente. Porque uma das coisas que eu quero ressaltar com os irmãos é a forma como o livro de Ruth ele é descrita. Como o livro de Ruth ele é muito bem organizado e encaixado. O livro de Ruth, na verdade, ele é um grande quiasmo. Calma, vou explicar com mais calma. Quiasmo é uma das técnicas da literatura hebraica
que quer dar ênfase no texto em determinados pontos. Isso, se a gente pega, por exemplo, uma perícope, uma parte do texto, a gente vai ver, por exemplo, a afirmação A em cima e a afirmação A' no final. Aí depois a afirmação B, afirmação B, afirmação C, afirmação C. E no meio tem um ponto de virada. E ali está o centro da informação. Ali é a grande ênfase do texto. Quando a gente observa isso no livro de Ruth como um todo, a gente também percebe isso. Porque quando a gente olha para os primeiros capítulos, nós percebemos Ruth casada há 10 anos com Malom, e adivinha o que é que o texto diz que ela não tem? Filhos. Mas num contraponto, vai dizer que Ruth se casa com Boaz, e ela agora tem um filho. E a ênfase está aqui. O Senhor concedeu. O Senhor concedeu, o Senhor permitiu que ela tivesse filhos. Isso também, mais uma vez, é relembrar os pontos que vão se ligando no início e no final do livro de Ruth, só que de maneiras opostas e grandiosas. Porque no capítulo 1, versículo 6, é somente a primeira vez que fala sobre o Senhor. E agora, no capítulo 4, verso de número 13, é o segundo momento em todo o livro que o Senhor é mencionado de forma direta. Que o Senhor é mencionado como aquele que está atuando, está agindo na vida dos personagens. Então, no capítulo 1, versículo 6, o nome do Senhor é mencionado. E está dizendo que o Senhor visitou Belém e este lhe deu pão. Agora, está dizendo que com o casamento de Boaz e Ruth, este lhe concedeu que ela concebesse. A boa mão poderosa do Senhor está no início, fazendo com que Ruth viesse até as terras de Belém. E agora, a boa mão poderosa do Senhor também é enfatizada para mostrar que Ele está proporcionando um filho a ela. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque eu faço coro com a maioria dos teólogos que acreditam que Ruth, ela era estéril. Ruth não tinha a possibilidade de ter filhos. A primeira marca que nós observamos disso é o fato dela ter sido casada por muito tempo com Malom e não ter tido filhos. Sim, aí você pode falar, tudo bem, mas o problema poderia ter sido com Malom. É verdade. Mas uma outra coisa que nós devemos ter o entendimento de que Ruth é que era estéril e não o Malom, é pelo fato de que o texto aqui no capítulo 4, no verso 13, vai dizer que o Senhor concedeu que Ruth concebesse. E não está dizendo que Ruth deu um filho ao casal. Ele permite que ela conceba, ou seja, ela receba. A ideia é que o Senhor abriu o ventre de Ruth. O Senhor permite que aquela que era estéril agora possa ter a vida. O Senhor concede ela conceber. E não diz, o Senhor dá um filho ao casal. Um outro argumento muito forte, meus amados, e para mim esse é o principal, é o histórico das mulheres de Israel. Se nós observarmos as mulheres de Israel, as mulheres dos patriarcas, existia uma característica em comum entre elas. O que era? A esterilidade. Sara, Rebeca. Se nós olharmos para o Novo Testamento, a própria Isabel, a mãe de João Batista, todas elas eram impossibilitadas de ter filhos. Então você pode pensar, o que é isso? Seria um mal congênito dessa família? Ou uma maldição que repousava? Ou será que os homens não sabiam escolher as suas esposas? O que é isso? O grande ponto, meus amados, das mulheres terem essa dificuldade de engravidar e elas serem visivelmente estéreis, a ideia é a mesma. É o Senhor que promove os filhos.
A ideia por trás disso tudo é: do impossível, o Senhor consegue fazer a sua linhagem. De mulheres que não poderiam dar à luz, mesmo que elas se relacionassem com vários homens, com vários tipos de homens, mas elas não conseguiriam ter filhos de nenhum deles, porque elas eram estéreis. Porque o ponto é, o Senhor que vai promover o filho, o Senhor é quem vai dar do impossível. E sim, eu creio que você já está fazendo a conexão com uma outra mulher. Uma outra mulher que teve um filho de maneira muito mais impossível, se é que nós podemos dizer isso. Porque ela teve um filho sem mesmo ter tido uma relação sexual. Sim, nós estamos falando de Maria. A mãe do Cristo. Não era estéril. Mas muito mais difícil do que você ter uma pessoa que é estéril, os números são bem pequenos que ela possa ter um filho. O impossível mesmo, ou tem uma exceção, é claro, mas o impossível mesmo é uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de relação sexual ter um filho. Nós não temos nenhum caso desse no mundo. Somente um. Somente um caso. A ideia aqui é para mostrar que o Senhor é que está concedendo a linhagem. O Senhor é que está promovendo a descendência de Ruth e de Boaz. Outras marcas que nós percebemos aqui, meus amados, é que não houve nenhum tipo de confirmação da expectativa de Noemi. Mais uma vez nós vemos esses pontos sendo correlatos no capítulo 1 e no capítulo 4. Porque no capítulo 1, quando Noemi chega na cidade, o povo fala assim: não é esta Noemi? Noemi, alguém lembra o que quer dizer? Alguém lembra? Feliz, uma mulher radiante, alegre. Noemi, quando ela regressa de Moabe junto com Ruth, e o povo fala: não é essa Noemi? O que é que ela responde? Não me chame de Noemi, me chame de Mara, me chame de amarga. Porque você está me chamando de uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa amarga. O Senhor me tirou meu marido, o Senhor me tirou meus filhos, o Senhor me deixou com uma mulher moabita aqui do lado. Eu sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher esquecida pelo Senhor. Olha o que é que vai acontecer no verso número 4, meus amados. O texto vai dizer assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, Ele não te esqueceu. Olha que coisa maravilhosa. Noemi, que outrora tinha até mesmo mudado o seu nome, ela agora escuta que o Senhor é bendito porque o Senhor tem lembrado dela. Louvado seja o Senhor por isso. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós percebemos agora o fechamento de cada um dos personagens e como no início da história era tão duro, tão difícil, parecia uma terra seca, rachada, sem nenhuma expectativa de mudança ou de melhora. E agora nós percebemos como Deus cuida de maneira maravilhosa, detalhada, nos mínimos e pequenos detalhes da vida de Noemi e de Ruth. Louvado seja o Senhor. Para quem estava com medo de um cancelamento ou um linchamento, Noemi agora não escuta fofocas alheias das suas vizinhas, mas escuta como o Senhor a tem agraciado. Só que algo nos chama a atenção, porque dentre essas falas das mulheres, preste atenção o que é que vai dizer no final do verso 14. De te dar um neto que será o teu resgatador. Calma lá, pastor. Você não está pregando diferente do pastor Marcelo, não, né? Porque, assim, semana passada a gente ouviu que o resgatador que fez toda aquela trama foi Boaz. Por que está dizendo que é um menino que é o resgatador? O que está acontecendo aqui? Meus amados, para lançar luz sobre esse texto, nós devemos entender algumas coisas. Primeiro, o que está acontecendo aqui é uma cerimônia de apresentação.
Perceba como o autor ele vai caminhando de maneira muito rápida ao passar dos versículos. No versículo 13, ele mostra do momento do casamento, a noite de núpcias, até o anúncio de que Ruth estava grávida. No versículo número 14, já são as vizinhas, e pelo que nós entendemos até mesmo com o passar dos versículos, o menino já tinha nascido. Veja, no início do versículo 13, está falando de que eles casaram, tiveram a noite de núpcias, descobriu que estava grávida. No verso seguinte, já é como se o bebê já estivesse lá, nas mãos de Noemi. A vizinhança já chegou, ou seja, já se passaram pelo menos 9 meses entre um verso e outro. A ideia aqui é a apresentação dessa criança à comunidade. E o texto vai dizer, de maneira muito curiosa, que nós podemos inferir, de acordo com o que está aqui, que Boaz e Ruth não estavam presentes nessa cerimônia. Só quem estava era Noemi com o menino e toda a vizinhança. Por que elas apontam para que o menino fosse o resgatador? Quando nós observamos isso, nós entendemos que esse menino ele é o resgatador porque é ele que suscita a descendência de Noemi. A ideia é de uma geração mais nova cuidar dos mais velhos. Porque uma mulher que antes era viúva e tinha 2 filhos, e então ela fica viúva e os seus 2 filhos morrem, e então fica uma viúva mais velha, uma viúva mais nova, e a tendência é que elas se perdessem e ficassem sem nenhum tipo de cuidado. Quando esse menino nasce, ele agora é o resgatador, porque é ele que vai cuidar da sua avó. Só que uma outra coisa nos chama a atenção. Uma outra coisa nos chama a atenção. Porque, veja bem o que é que vai dizer no verso 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, ela cuida, ela pega o menino, coloca no berço e entrou a cuidar dele. Aí vai falar de novo das vizinhas. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram de Obed. Peraí. A Noemi nasceu um filho? Não, o filho nasceu de Ruth. O que é que o autor está querendo dizer quando ele diz que a Noemi nasce um filho? Aqui também há um consenso geral entre a maioria dos teólogos reformados, de que a ideia é que o amor e a benevolência de Ruth era tão grande. Preste atenção. O amor e a benevolência de Ruth era tão grande que ela entrega o seu filho para Noemi, para que este menino, embora precise de cuidados, ele é que vai cuidar dela. Ele é que vai ser o resgatador dela. Pastor, guardadas as devidas proporções, está parecendo outra história também? De um menino que é entregue para ser o resgatador de pessoas que não tinham nenhum tipo de possibilidade de cuidar de si mesmas? Exatamente. O livro de Ruth é um emaranhado de apontamentos para a obra salvadora. O livro de Ruth o tempo todo faz menções àquilo que Cristo iria fazer. De maneira graciosa, de maneira até mesmo gloriosa aos olhos humanos, de maneira muito benevolente, Ruth abre mão do seu filho. Até então, do seu único filho, do seu primogênito, e o entrega para ser o resgatador de uma outra pessoa. Nós percebemos então que esse menino vai resgatar Noemi. É por isso que a gente olha para o verso 15 e olha o que é que o verso 15 vai dizer. Ele será o restaurador da tua vida, o consolador da tua velhice. Vejam as marcas grandiosas que colocam sobre a responsabilidade desse menino. Tão novo e já com um peso tão grande sobre os seus ombros. Espera aí, pastor. Peso sobre os ombros? Eu já escutei essa expressão antes. Sim, no livro do profeta Isaías. O governo vai estar sobre os seus ombros e ele será um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Meus irmãos, quando nós falamos sobre tipo de Cristo,
Nós não estamos colocando que os personagens, eles não têm pecado, que eles não fizeram escolhas erradas. Mas quando nós falamos sobre a tipologia de Cristo, falamos sobre um tipo de Cristo, de maneira bem simples, a entendermos que o Senhor do Antigo Testamento vai lançando luz, vai lançando pequenas mostras de uma obra muito maior que Ele iria concretizar no seu Filho. São momentos pequenos para que o povo acreditasse da grandiosidade que estava por vir, pensando numa ótica do Antigo Testamento. Para nós, quando nós observamos isso, que vivemos pós o Novo Testamento, é entendermos que o tempo todo Deus estava cuidando do seu povo. E o tempo todo Deus estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Na teia da providência divina, nem sempre é como nós esperamos. A gente percebe aqui a colheita, a boa colheita de Boaz. Um homem que o texto registra que era mais velho, mas não tinha se casado. Que quando foi pedido em casamento por uma mulher cheirosa, muito bem arrumada, e pôde passar uma noite com ela, conseguiu se segurar e não se entregar às paixões pecaminosas. Mas o tanto de coisas que Boaz teve que viver para chegar até esse momento, mas o tempo todo o Senhor cuida dele. O que dizer de Ruth? Não conhecemos o passado de Ruth. O que é registrado de Ruth para nós é somente o momento em que vai dizer que ela casou com um dos filhos de Elimeleque. Nem no início do livro vai dizer qual dos filhos ela casou. Tantas coisas que essa mulher teve que passar, trabalhar duro, ralar, ir para o campo, para que chegasse até esse momento. Percebemos o cuidado de Deus na vida de Ruth. E Noemi, o que essa mulher teve que passar? Dela nós temos mais informações. Casada com Elimeleque, aquele homem que fugiu dos seus problemas, foi até Moabe procurar um problema maior. Ele morre, deixa Noemi viúva. Os seus 2 filhos estavam lá para protegê-la, os 2 filhos também morrem. Deixa ela sem filhos. Ela volta amargurada, rancorosa de coração. Mas a gente percebe como o Senhor suscita um resgatador para ela. O Senhor também tem cuidado de Noemi. Na teia da providência divina, meus amados, muitas vezes nós não vamos entender os caminhos. Muitas vezes nós não vamos compreender o porquê tanta coisa tem acontecido conosco. Mas uma das coisas que nós devemos ter sempre a certeza é de que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E é Ele quem cuida de nós. Um segundo aspecto que nós observamos então, já a partir do verso 18, é o cuidado de Deus com a nação. Volte seus olhos ao texto. E você aí da sua casa, e nós que estamos aqui na igreja, vamos ler do verso 18 até o verso número 22. Olha o que é que o texto vai dizer. Você que abriu a sua Bíblia aí. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Rão gerou a Aminadab. Vamos lá, meus irmãos? Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Nós percebemos que o texto chega para nós e vai dizer no verso 17 que o nome do menino é Obed. Quer dizer servo. Pronto para o serviço. Até o verso de número 18, meus irmãos, nós vemos o cuidado de Deus e o encerramento de personagens como Noemi. Não há mais citações sobre Noemi agora no livro de Ruth. Também não há mais citações de Ruth, no livro de Ruth.
Mas agora o autor ele sai do campo pessoal e ele vai expandindo para toda a nação. É como quem estava com um zoom assim nos personagens e ele vai aumentando e conseguindo pegar mais coisas. A motivação disso que o autor tem para nós e também do próprio Deus é mostrar que ele não está preocupado somente com algumas pessoas, mas tudo que acontece por causa da providência de Deus. Muitas coisas nós não sabemos do que ocorreu no livro de Ruth. Mas uma das coisas que nós sabemos é que o tempo todo teve a boa mão poderosa do Senhor. Porque Deus tem cuidado de nós antes mesmo de nós nos darmos conta disso. Perceba, nós temos 2000 anos pós-era cristã. Pense nos seus pais. Pense nos seus avós agora. Pense nos seus bisavós. Pense nos seus tataravós. Pense nos seus depois do tataravós, que eu já nem sei mais o nome. São muitas gerações antes de você. Mas essas gerações, elas vão se emaranhando em meio às decisões e escolhas. Muitos desses nomes nós nem sabemos quem são. Se disser que o nome do seu tataravô é Joaquim ou o seu Bezerrildo, você vai acreditar, porque você não sabe quem é. Você não tem a mínima noção de quem seja. Mas pense o tanto de coisas que já ocorreu no mundo. Doenças, pestes, guerras, massacres, tiroteios, assaltos, um monte de coisa que já teve que pudesse ceifar a vida de muitas pessoas. Mas perceba uma coisa, a sua linhagem, a sua geração não foi exterminada. Porque o seu avô ele não morreu antes de ter tido o seu pai. E o seu pai não morreu antes de ter tido você. Isso mostra como Deus ele vem conduzindo a sua história até o dia de hoje, antes mesmo de você se dar conta de algo. São gerações após gerações que vêm sendo conduzidas até que você chegasse aqui. Você não sabe se você é, num passado, o seu, sei lá, quíntuplo avô? Ele era um caçador? Ou era um serial killer? Ou era um médico? Ou era um vendedor? Ou um escravo? Ou um senhor de terras? Nós não sabemos, mas o fato é, Deus preservou até que pudesse existir você. Porque Deus tem cuidado dos povos há muito mais tempo do que nós conseguimos medir. Existe uma história na nossa família que é bem curiosa. A nossa família ela é conhecida como a família dos Aranha, a família por parte da minha mãe. Esse nome é curioso porque não tem aranha em nenhum nome das nossas famílias. Na verdade, se fosse para ter um outro animal, era bezerra. A família da minha mãe, parte do pai, assim, a família da minha mãe, os pais da minha mãe são bezerra. Mas não tem nada a ver com o bezerro da gente. A gente é conhecido como os aranhas. Tudo isso porque, não sei se era o irmão do meu avô ou o meu avô, que andava meio lento e o pessoal chamou ele de aranha. Enfim, embora o aranha seja ágil, mas foi o nome que deram. E então ficou isso da família ser aranha, 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 aranha. E todo mundo conhece como aranha. Então é o Zezinho Aranha, a Cristina Aranha, o grupo da família é os aranhas. Enfim, a capa do grupo da família é o homem aranha. Então, bem original as coisas, mas a gente é conhecido como os aranhas, até mesmo na cidade de Camusim, de São Félix. Ocorreu que um dos irmãos do meu avô, numa época muito difícil em que o Brasil estava passando, ele saiu para procurar emprego. E, como quem foi, um retirante nordestino, foi, e como diz no ditado do futebol, foi indo, e nunca mais voltou. Então, o que é que aconteceu? O que é que a família que ficou presumiu? Esse homem morreu, nunca mais voltou, nunca deu notícias de nada. Curiosamente, eu não sei há quanto tempo atrás ao certo, mas chegou uma família
lá nessa cidade, um homem, na verdade, e anunciou no carro de som: olha, isso é bem coisa do interior mesmo, de Pernambuco. Olha, se você é da família, não sei quem, Bezerra, não sei o que, não sei o que lá, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. E contou a história assim, ficou anunciando, né, rádio paroquial, carro de som e tal. Minha família, nem porque a gente não é conhecido como Bezerra, é conhecido como Aranha. Só que uma das pessoas ouviu e lembrou de uma história. Lembrou de uma história de um irmão do meu avô, que ele saiu e foi lá por essas bandas lá do Centro-Oeste, para a construção de Brasília, não sei o que lá, alguma coisa desse tipo. E essa família disse que era do Centro-Oeste. E falou Bezerra e tem Bezerra. Será que é? E aí, um tio meu, veja a loucura, um tio meu, disse assim: eu vou ver se isso é verdade. Saiu daqui de Pernambuco e foi bater lá. E no frigir dos ovos, contando as histórias e as coisas todas, descobriu, eu não sei nem se fizeram teste de DNA para algo do tipo, mas é considerado que são a mesma família agora. Isso exemplifica, meus amados, o quanto as ramificações nossas vão acontecendo. E nós nem nos damos conta de como o Senhor tem cuidado. É isso que o texto está colocando. É Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. O cuidado do Senhor continuamente na vida de várias gerações. Mas aqui eu quero destacar a vida de alguns personagens. Porque se em algum momento só parecia dar indícios sobre a tribo de Judá e a Davi, agora o texto é claro. São 10 gerações. Começa em Pérez, termina em Davi. Não dá para nós analisarmos todos, mas eu vou começar com Pérez. A história de Pérez ela é muito interessante porque nós já vimos algumas vezes isso. Pérez, na verdade, tem muito mais relação com os seus pais do que propriamente com ele. Porque Pérez é filho de Judá. E é filho de Judá com quem? Com Tamar. E quem é Tamar? Tamar era a nora de Judá. Pastor, o que é isso? Você está falando que tem um registro bíblico de uma geração incestuosa aqui, de uma relação incestuosa? Sim, exatamente isso que eu estou querendo dizer. Judá, ele teve um filho, e então seu filho casou com Tamar, e então o esposo de Tamar, ele morre. E então os filhos de Judá deveriam casar-se com Tamar para levantar, para suscitar a descendência do seu irmão. Lei do levirato. Mas os seus irmãos não fizeram isso e também morreram. Tamar precisava de alguém que cuidasse dela. Então ela se veste de prostituta, seduz o seu sogro Judá, se deita com ele. Tamar, depois daquela trama, ela pede o bordão e o anel. Depois de algum tempo vão perguntar para perguntar para Judá: tá sabendo que Tamar, a sua nora, está grávida? Aí chega Judá cheio de ira e diz assim: chama ela aqui, vamos apedrejar ela. Você está cometendo adultério. Diga-me quem é o pai dessa criança. Você sabe quem é o pai dessa criança? Aí Tamar diz: eu sei quem é. Aí Judá diz assim: então fala quem é. Ela diz assim: ó, o pai da criança é aquele que tem esse anel e esse bordão. Era Judá. O texto vai dizer para a gente, lá em Gênesis capítulo 38, versículo 22, que Judá afirma sobre Tamar: mais justa é ela do que eu. Tamar, ela se apega ao entendimento de que ela precisava de alguém para cuidar dela. Curioso ainda, meus irmãos, porque está registrado sobre Pérez, que é filho de Judá, um homem que era extremamente violento e que se deitava com prostitutas. Mas o texto de Gênesis capítulo 49, versículo 10 vai dizer: o cetro não se arredará de Judá. Mas o outro personagem que nos chama a atenção é Salmão. Não pelo nome sugestivo, próximo à hora do almoço, mas porque Salmão, ele, diferente de Judá,
Ele não se deitou com a mulher que se fingiu de prostituta. Ele se casou com a mulher que tinha sido prostituta. Se eu falar à primeira vista o nome Salmão, você não vai saber quem é. Mas se eu falar que ele foi casado com Raabe, você vai saber quem é este homem. O texto também agora vai falar de Salmão. Salmão se casa com Raabe, uma meretriz. Mas olha que curioso que vai dizer lá em Josué no capítulo 2, que vai dizer assim, olha, o nosso coração tem se estremecido, porque nós sabemos que o Deus de vocês, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Da mesma forma como Tamar, Raabe também se apega à lei do Senhor. Até chegarmos ao rei Davi. Ah, pastor, o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi é aquele que domina toda aquela região e constrói um império. O rei Davi é aquele que compôs um monte de salmos. O rei Davi é aquele que cometeu adultério. O rei Davi é aquele que planejou um assassinato. O rei Davi é aquele que cometeu o assassinato de Urias. O rei Davi também era um adúltero, se prostituiu. Meus amados, se nós observarmos essa genealogia aqui, e se a gente conseguisse filmar numa câmera escondida um encontro de família, imagine o tanto de história que iria sair. Imagine o encontro dessa família: Pérez, Salmão, Davi, Esrom, Aminadab. Há muitas histórias nós temos sobre esses personagens, os seus passados, aquilo que fizeram. Imagina aquela roda, uma feijoadazinha ali, todo mundo comendo. Aí acaba a comida, começa a conversar. Olha, você lembra de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. E começa a falar do passado, de como essa família tem sido, o que essa família tem feito. Pegue a genealogia aqui e esmiúce os atos desses personagens e você vai ver a tragédia que era essa família. Mas vamos pegar mais para trás essa família? Vamos analisar, por exemplo, quem foi Jacó? Jacó, sim, teve nome para Israel, teve 12 filhos. Mas antes era conhecido como um homem que era enganador, enganou seu próprio pai. Volta mais um pouquinho. Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. Abraão foi aquele que acreditou. Abraão foi aquele que teve medo também quando entrou no Egito e disse que Sara não era sua esposa, era sua irmã. O que dizer então também de Noé? Não, pastor, Noé foi aquele que acreditou na palavra de Deus. Entrou na arca e logo depois que saiu se embriagou. E o seu filho viu a sua nudez. E o que dizer então de Adão? O tronco. Aquele que é o cabeça do clã de todos os homens. Adão, pastor, Adão foi criado pelas mãos do Senhor e transgrediu a sua lei. Meus amados, nós estamos vendo uma geração após geração de pecadores imundos, falhos, hipócritas, mentirosos, corruptos, que não valem nada. Geração após geração de ímpios, de corruptos, de idólatras, de adúlteros. O que é que pode vir de bom dessa família? Aí a gente olha para o final dessa genealogia. Aí lá em Mateus, no capítulo de número 1, olha o que é que o texto vai dizer para nós. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo número 1, por favor. Olha o que é que o texto ele vai dizer para nós. Nós veremos até Davi, né? Aí vai dizer que Davi gerou Salomão, Salomão Roboão, aí foi passando pela era dos reis, aí chega o exílio da Babilônia, aí depois do exílio da Babilônia, lá no final vai falar de Eliude, Eliude gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Meus amados,
poderia vir numa família melhor não, Jesus? Não poderia ter uns antepassados com uma reputação um pouquinho melhor? A pergunta que fica é, por quê? Porque Deus de maneira soberana está conduzindo toda uma nação e todo um povo, e geração após geração, mesmo com os seus pecados, ela culmina em Jesus Cristo. Porque é exatamente isso. Deus está conduzindo uma nação. Deus está conduzindo um povo. E os seus pecados não é maior, ou melhor, não são maiores do que a graça de Deus em Jesus Cristo. Porque Jesus vem numa família que os seus pais, os seus avós e os seus antepassados eram completamente depravados, porque é justamente um povo assim que Jesus Cristo vem salvar. Uma nação que, quando nós olhamos o registro de Mateus, ele não registra as grandes mulheres da história de Israel. Não vai falar de Sara, não vai falar de Rebeca, não vai falar de Raquel, não vai falar de Eva. Mas fala de Raabe, fala de Tamar, fala de Ruth, mulheres que eram de outras nações, mulheres que tiveram um passado duvidoso, porque é justamente um povo assim que Jesus Cristo vem resgatar, um povo idólatra, corrompido. Deus está providenciando a salvação de uma grande nação para si. Louvado seja Deus que não leva em consideração o nosso pecado. Perceba como a história de Ruth, uma pequena história, uma pequena dobradiça, um livro que, se você passar muito rápido, você vai de Juízes até Samuel, sem nem lembrar que Ruth está lá, apenas 4 páginas, mas quando a gente vai esmiuçando, a gente percebe o cuidar de Deus na vida de cada um daqueles personagens, e como esse cuidar de Deus reverbera na história da redenção e na chegada de Jesus Cristo. Na teia da providência divina, o Senhor tem cuidado da sua nação, tem cuidado do seu povo. Meus amados, quando nós observamos esse texto, alguns desafios são lançados na nossa vida. O primeiro é entender o cuidado de Deus. Nós cantamos isso. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Perceber o cuidado de Deus, meus irmãos, é um desafio nas nossas vidas. Sim, é um desafio. É um desafio porque muitas vezes nós somos tentados a achar que quem cuida da nossa vida somos nós. Nós achamos que quem bota pão na nossa casa é a gente. Porque se eu não sair para trabalhar, se eu não acordar de manhã cedo, pegar aquele trânsito da Agamenon, da Caxangá e da Abdias, se eu não chegar cedo, não fazer hora extra, não vai ter comida na minha casa. Não, pastor, eu não estou nem falando de viagens internacionais, ou de férias, não, estou falando do básico. Se eu não lutar, se eu não me esforçar, não vai ter nada na minha casa. Nós somos tentados, dia após dia, a pensarmos assim. Nós somos tentados também a achar que, de alguma forma, nós precisamos promover o cuidado e a proteção do nosso lar. Não porque eu preciso morar em um apartamento para que nada ocorra, eu preciso colocar um vidro blindado no meu carro, a gente não pode sair assim, tem que estar hora e não sei o quê. Meus irmãos, não estou dizendo que esses cuidados e essa disposição para nós fazermos tudo isso não é legítimo. É legítimo, é ordenado por Deus. Nós vimos isso no livro de Ruth, mas acima de tudo, quem cuida de nós é o Senhor. Porque existem coisas que acontecem ao nosso redor que nós não podemos prever. Você pode prever que hoje à noite, sei lá, você, depois do culto, você não vai pedir uma comida, você vai sair para comer. E quando você sai, você não vai se deparar com alguém que encheu a cara o dia todinho, e ele vai e pega e enche o seu carro. Mas o fato do Senhor, sei lá, não consigo descrever, mas faz com que esse homem que ia sair no mesmo horário que você, ele escuta alguma música que ele gosta, ele fica um pouquinho mais de tempo lá, e então ele não cruza o seu caminho, e a sua vida não é ceifada. Você não tem como nem mensurar essas pequenas coisas. Sim, eu estou colocando situações hipotéticas e hiperbólicas para mostrar que existem coisas que nós não conseguimos mensurar, mas nada disso foge do controle do Senhor.
Nós temos experimentado o cuidado e o sustento de Deus diário, mesmo sem muitas vezes nos darmos conta que é Ele que tem sustentado a nossa vida. John Piper, ele vai falar o seguinte: o livro de Ruth quer nos ensinar que o propósito de Deus para o seu povo é conectarmos a algo muito maior do que nós. Deus quer que saibamos que quando seguimos, na nossa vida sempre significa mais do que imaginamos. Preste atenção, vou repetir porque é interessante. O livro de Ruth quer nos ensinar que o propósito de Deus para o seu povo é conectarmos a algo muito maior do que nós. Deus quer que saibamos que, quando o seguimos, nossa vida sempre significa mais do que nós imaginamos. Não ache que a sua vida está centrada em acabar em si mesmo. As suas ações, aquilo que você faz, aquilo que você passa, já vai ter implicações naquilo que os seus filhos, seus netos e seus bisnetos vão sentir. Sim, estou colocando em mais uma situação hipotética. Pode ser que as amarguras, as tristezas, as dores que você tem passado, seja para ensinar os seus descendentes que Deus ele protege e sustenta, mesmo quando nós não entendemos. Para você que não nasceu num lar, como nós dizemos, cristão, é para você mostrar para aqueles que estão vindo aqui para a igreja, que também não nasceram no lar cristão, dizendo assim: olha, o Senhor pode restaurar e transformar a sua casa, assim como Ele transformou a minha. Para você que passou por situações difíceis e embaraçosas, saber que mesmo que você tenha passado por tudo isso, você pode testemunhar que Deus é Deus sobre todas as situações. Mas por que, pastor, eu tenho que sofrer tanto? Não tinha uma outra forma mais fácil de Deus me ensinar? Não poderia ter simplesmente um áudio do Senhor? Falando assim: olha, ensina para fulano que você pode viver assim, assim, assim. Talvez poderia. Mas na teia da providência divina, Ele tem usado a sua vida para tratar com você, mas para que você influencie outras pessoas à sua volta, para que elas percebam o cuidado de Deus. Por que os pastores falam tanto sobre o cuidado de Deus? Porque nós vivemos isso domingo após domingo. Nós vivemos, meus irmãos. Eu vivo sustentado por Deus todos os meses. E Deus tem usado os irmãos. Mas quem é aqui que pode me garantir que todo domingo vai entrar os recursos necessários para o sustento da igreja? Para o sustento das côngoras pastorais? Ninguém a não ser o Senhor. Aí você pode olhar assim: pastor, vocês desfrutam do cuidado de Deus. Você também, meu amado. Quem diz que a empresa que você trabalha, por maior que seja, se as vendas despencarem, você vai ser mandado embora também. Ou a sua empresa que presta serviço, os seus clientes eles vão romper com você. Você também vive isso. Nós vivemos. Deus tem cuidado de nós. E Deus também tem cuidado da nossa nação. A pandemia, o coronavírus, também é cuidar de Deus. Mas pastor, como é cuidar de Deus? Meu amado e minha amada, humildemente eu respondo hoje: não sei. Não sei. Mais à frente pode ser que nós tenhamos essas respostas. Mas hoje o que nós precisamos saber é que é o cuidado de Deus imediato nas nossas vidas. Que só pelo fato de nós estarmos acordados mais um dia, é a boa mão do Senhor em meio a esse caos que o mundo todo está vivendo. O livro de Ruth nos ensina sobre a soberania de Deus na vida de pessoas que poderiam passar despercebidas. Porque o Senhor, na sua história e na sua soberania, Ele quis dar para nós o livro de Ruth na época dos juízes. Quantas outras famílias não tinham? Quantas outras famílias mais importantes, mais fiéis, por assim dizer, já não viviam na época
em Israel. Mas aprove ao Senhor nos ensinar com uma estrangeira, com um homem mais velho e com uma viúva, para mostrar o cuidado dele. Porque ele tem cuidado da gente e da nossa nação. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez.